Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma grande satisfação poder levar até o teu coração uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. E a nossa oração é que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, esteja ministrando em cada alma, em cada coração, colocando dentro de nós a esperança, a certeza, a convicção de que cremos no Senhor e dele virá o nosso socorro no tempo da tribulação, no tempo da angústia, mas virá no tempo certo, no tempo que o Senhor já programou para nos trazer o alento e a esperança. Então eu convido a você, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos lá para o livro dos Salmos. Abriremos no Salmo 112, a partir do versículo 1. Pegou a sua Bíblia? Está preparado? Então vamos lá. Salmo 112, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos até das trevas nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, não temerá, no final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É generoso e dá aos pobres. A sua retidão permanece para sempre. A sua força se exaltará em honra. O ímpio verá isso e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Aleluia! Que palavra poderosa! Que salmo maravilhoso é este, no qual nós podemos meditar neste momento, hoje, quarta-feira, que seria dia de mais uma das nossas reuniões, mas vamos de casa mesmo, né? De onde estivermos, vamos parar um pouquinho para meditar sobre a palavra de Deus, sobre este salmo tão tremendo, tão maravilhoso, e aprender algumas coisas. A primeira lição, queridos, e talvez a mais forte que encontramos neste salmo é a respeito do temor ao Senhor. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo, é obedecê-lo, é querer estar na sua presença, sabendo que Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo do que nós pensamos ou pedimos. Temer ao Senhor é algo maravilhoso, é algo de entrega, tem a ver com o coração no altar do Senhor. Mas vamos lá. Ele diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que os seus mandamentos e nos seus mandamentos tem grande prazer. Vejam, irmãos, que se o temor ao Senhor fosse algo a ver com medo, o salmista jamais diria que estar na presença do Senhor é algo prazeroso, pois o medo traz pavor, traz insegurança, traz sentimentos dos quais nada tem a ver com estar na presença do Senhor. Temer ao Senhor é estar com singeleza de coração, estar na sua presença, querer mais, aprender mais, ouvir mais, ler mais da sua palavra, é ter prazer nas coisas de Deus, na pessoa de Deus, estar em Deus, é desfrutar desta alegria tão profunda e infinita que só Deus nos pode dar. Ele diz também no versículo 2 que este temor, ele traz às nossas vidas, ele traz a bênção de Deus. No versículo 2 ele diz que a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. A nossa casa passa a ser abençoada quando nós tememos ao Senhor e ensinamos os nossos filhos a temer a Deus, a estar na sua presença não por medo, mas por obediência. Isso é temor a Deus, porque sabemos que se o Senhor quisesse exterminar toda a raça humana, seria apenas um estalar de dedos. Ele tem poder para isso.
mas Ele não faz, porque mesmo tendo este poder, a sua misericórdia, o seu amor, nos invade, nos toma de uma maneira tão maravilhosa e que nos leva a um estágio de obediência ao Senhor. E isso agrada a Deus. Há muitas pessoas pelo mundo afora que temem ao Senhor, que o adoram, que se derramam na sua presença. E o Senhor tem abençoado, amados, tem abençoado de formas das quais nós seríamos incapazes de enumerar aqui. Mas o que a palavra do Senhor diz, que aquele que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. No versículo 3, ele fala que a prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Perceba, amado irmão e irmã, que o Senhor ele tem prazer em nos abençoar. O salmista diz que prosperidade e riqueza há na sua casa, por causa da retidão que permanece para sempre. Então, quando nós nos comprometemos com o Senhor, tememos a Deus, nós passamos a receber dele as bênçãos ainda aqui nessa vida, ainda aqui nesta terra. Mas aí podemos perguntar, puxa vida, que prosperidade, que riqueza é essa que eu ainda não vi na minha casa? Querido, muitas pessoas, o máximo, tudo que elas têm é apenas dinheiro. E não tem paz, não tem alegria, não tem a esperança que eu e você temos, porque tememos ao Senhor. Tudo que eles têm é só dinheiro. Então, riqueza, prosperidade, nem sempre, eu diria talvez que a maioria das vezes, ela não se resume a bens materiais. Uma das definições de prosperidade é a pessoa que tem facilidade de rir, ou seja, pessoa que está em paz, pessoa que está bem, que está feliz. E essa é uma das grandes alegrias e prosperidades que a gente pode experimentar nesta vida diante do nosso Deus. Mas vamos adiante. Ainda no versículo 4, ele diz que aos retos até das trevas nasce a luz, pois é misericordioso, compassivo e justo. Irmãos, em momentos que a humanidade, as pessoas, tendem a ter pensamentos negativos, a ter um sentimento contrário, algo que os leva para baixo, algo que traz sombras, que traz tristeza, traz pavor, o povo de Deus que teme ao Senhor nasce no meio dessa situação como luz. E aqui nós precisamos, então, mostrar uma ideia diferente, um comportamento diferente, o qual irá se encaixar perfeitamente a esta palavra, pois nós temos que temer ao Senhor, e desse temor ao Senhor nascerá em nós a luz que tem que ser luz, uma luz resplandecente em meio às trevas. Versículo 5: Feliz é o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Irmãos, a nossa vida com Deus, ela tem que refletir o caráter de Deus. Quem teme ao Senhor deve expressar características de Deus. E se o nosso Deus é justo, é santo, é assim que nós devemos nos comportar. Nossos negócios, a nossa vida, a nossa palavra deve ser algo que representa as características de Deus. Isso ou melhor, estes são reflexos daqueles que temem ao Senhor. Vejamos o que diz o versículo 6. Certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Irmãos, aqui provavelmente o salmista estava falando daqueles que são salvos por temerem ao Senhor. Ele diz que não se abalam e que a memória destes é eterna. Irmãos, a gente não deve abalar a nossa fé porque o outro nos magoou, porque o outro nos feriu. Nós devemos preservar esta certeza, estas convicções, firmados no temor a Deus, porque se o nosso Deus é eterno, é uma rocha inabalável, nós devemos nos parecer com Ele e encher o nosso coração com este sentimento, para que nós alcancemos diante de Deus o seu favor. E uma vez que lá estivermos, devemos nos esforçar para permanecer debaixo da poderosa mão de Deus,
até que se cumpram os tempos, até que se cumpra aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E um dia, na eternidade, estaremos com Ele e desfrutaremos em plenitude todo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Versículo 7, ele diz que não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E esta é a razão, irmãos, porque muitos de nós não se abalam, não abandonam a fé, não mudam o seu discurso, não ficam oscilando de um lado para o outro. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu sei, amanhã eu não sei. Irmãos, aqui o versículo 7 está dizendo que ele não teme os maus rumores, ou seja, as conversas, as más notícias, as más conversas, bem claro isso, porque o seu coração está confiando no Senhor. Irmãos, que coisa mais linda é ver alguém que permanece firme, que espera no Senhor, que confia no Senhor, que anda nos seus caminhos. Queridos, é maravilhoso ver e testemunhar alguém que é fiel a Deus, que confia nele e não arreda o pé, não coloca estes valores e princípios em negociação. Ele tem como certo, convicção de vida, e assim é o seu proceder, é o seu caminhar, é o seu testemunho. Mas vamos mais. Versículo 8. O seu coração está bem firmado, não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Amados, aqui nós devemos analisar este versículo com bastante cuidado. Às vezes nós temos a má interpretação, a interpretação errada de que estes inimigos são pessoas, são indivíduos com os quais nós devemos lutar e temos que prevalecer contra eles. É certo que às vezes há pessoas que se apresentam como inimigos declarados e nós devemos saber lidar com isso, mas lidar de uma forma diferente, não no combate, não no derramamento de sangue, não no derramamento do ódio. E aqui, estes inimigos dos quais a palavra de Deus está se referindo, muitas vezes são inimigos internos. E não digo internos como familiares ou pessoas próximas. Estou dizendo inimigos que habitam muitas vezes os nossos pensamentos, inimigos que às vezes habitam o nosso coração, a incredulidade, os pecados das suas multiformes circunstâncias e situações. Principalmente o pecado, irmãos. O pecado nós devemos confessar, abandonar e ir acabando com a sua influência nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Por isso, ele diz que o coração do que teme a Deus é firme, ele não teme, e ele verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ou seja, amados, nós devemos vencer pela palavra, andar na palavra, pregar a palavra, testemunhar a palavra, e isso nos levará à vitória, a maior vitória de todas, que é quando nós entrarmos no reino dos céus, no reino de Deus. Ali estarão vencidos todos os nossos inimigos, o pecado principalmente, a morte, a tristeza, a desesperança, tudo aquilo que um dia nos afetou não nos afetará mais, pois a vitória é certa em nome de Jesus. Versículo 9, ele diz que aquele que teme ao Senhor é também generoso, que ele atende aos pobres, que tendo as condições, tendo as possibilidades, ele não nega o seu auxílio, não nega a ajuda aos necessitados. E nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. Precisamos ser homens e mulheres que tenham um coração sensível para a dor do outro. E muitas vezes nós queremos levar uma vida íntegra diante do Senhor, mas temos um amor violento, um amor assim possessivo com relação aos bens materiais.
E aqui a gente não quer ajudar em nada, a gente não quer dividir nada, queremos mais, 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 mais. E isso eu falo de modo geral, enquanto humanidade, irmãos. Nós estamos vivendo muitos problemas hoje porque simplesmente a necessidade do outro não nos interessa. O que interessa é o meu bem-estar, as minhas conquistas, os meus acumulados e assim por diante. E este não é, ou melhor, não são características de quem teme a Deus. A sua retidão permanece para sempre, a sua força se exaltará em honra. Irmãos, temer a Deus, já está concluindo aqui a mensagem, faz de nós pessoas mais fortes, faz de nós pessoas das quais o Senhor firma os passos, nos dá entendimento para vencer as batalhas e alcançar a vitória. Mas o segredo é temer ao Senhor. Ele nos fortalece no tempo de angústia, de fraqueza. Ele é o nosso sustento nos momentos em que a dúvida toma as rédeas das nossas vidas. Temer ao Senhor é uma grande bênção, é um grande privilégio. Temer ao Senhor em obediência, em amor, em voluntariedade, isso é temor a Deus. E ele termina dizendo, no versículo 10, o ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Irmão, mais uma vez, ele termina dizendo, olha, independente das circunstâncias, continue temendo a Deus, continue amando ao Senhor, continue servindo ao Senhor, e você prevalecerá, vencerá e receberá de Deus as recompensas. Mas os ímpios, estes, vão ver tudo isso, vão ficar furiosos, se consumirão de raiva, e o desejo deles perecerá. Então, amados, hoje é quarta-feira, é dia de meditarmos na palavra do Senhor, é dia de dobrarmos os nossos joelhos, orarmos ao Senhor, entregar a nossa súplica, clamar pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores. Precisamos, queridos, orar mais, clamar mais. São momentos difíceis, irmãos, são momentos de isolamento, são momentos de enfrentar alguns problemas dos quais a gente nem sabe como vai resolver, mas eu quero te dar aqui uma direção e esta direção vai te levar com toda certeza a soluções, e esta direção chama-se oração e temor a Deus. Querido, chore na presença de Deus, se derrame na presença do Senhor, coloque a tua vida diante do altar, ore, fecha a porta do teu quarto, vai lá orar no particular, mas também ore com a tua família, ore com os teus filhos, ore pelos teus filhos, e você verá a mão do Senhor agindo com poder e com autoridade para nos alcançar a vitória até que Ele volte. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus passos. Sirva ao Senhor com temor, com obediência e com alegria. Até breve, assim querendo Deus. Forte abraço.